Meu nome é Isabela. Tenho 34 anos. E durante 9 deles, fui uma filha que não existia. Não morri. Não desapareci. Não fugi para outro país sem deixar endereço. Continuei aqui, no mesmo Brasil, respirando o mesmo ar, acordando todo dia com o mesmo peso no peito que quem já foi apagado da própria família carrega sem nunca conseguir descrever direito para quem nunca sentiu. Fui apagada porque descobri um segredo que a minha família havia enterrado fundo o suficiente para achar que nunca viria à tona. E quando veio? Quando eu puxei o fio errado sem querer, e a malha inteira desfez na minha mão, eles não pediram desculpa. Não explicaram. Não tentaram consertar. Cortaram o contato. E sumiram da minha vida como se eu é que tivesse feito algo errado. Isso foi quando eu tinha 25 anos. O que aconteceu 9 anos depois, numa quinta-feira de tarde com chuva fina lá fora, foi a coisa mais perturbadora e mais libertadora que já vivi. Deixa eu te contar tudo desde o começo. A menina que acreditava em tudo que lhe contavam. Cresci em Uberlândia, Minas Gerais, numa casa de classe média com quintal grande, cheiro de café da manhã cedo e uma aparência de família perfeita que eu levei anos para entender que era exatamente isso, aparência. Minha mãe se chamava Vera. Alta, bem vestida, cabelo sempre arrumado, daquelas mulheres que nunca saem de casa sem estar prontas. Meu pai se chamava Roberto, engenheiro civil, quieto, daquele jeito de homem que prefere o silêncio ao conflito e chama isso de paz. Tinha uma irmã mais velha, a Patrícia, 6 anos acima de mim, que desde pequena parecia viver num mundo levemente separado do meu. Não por maldade, mas por distância mesmo. Aquela distância que às vezes existe entre irmãos que não têm quase nada em comum além do sobrenome. A nossa família tinha uma característica que eu só identifiquei com o nome quando fiz terapia adulta. Éramos especialistas em não falar sobre o que importava. Qualquer assunto pesado era desviado com uma mudança de assunto. Agora não. Um silêncio que durava até a tensão passar. E todo mundo fingia que o elefante na sala havia se levantado e ido embora sozinho. Eu era a mais curiosa. Sempre fui. A que fazia pergunta demais, que queria entender o porquê das coisas, que não aceitava porque sim como resposta. Minha mãe dizia que eu era complicada. Meu pai sorria com aquele sorriso cansado dele e mudava de canal. Fui crescendo achando que era eu o problema, o arquivo que não deveria ter aberto. Aos 25 anos, estava no 3º ano de psicologia na UF e morava ainda na casa dos meus pais para economizar. Minha mãe havia pedido para eu pegar um documento na gaveta do escritório do meu pai. Algum comprovante de IPTU que ela precisava para não sei qual burocracia. Coisa simples. 2 minutos. A gaveta estava travada. Não com chave, mas emperrada daquele jeito de gaveta velha que precisa de jeitinho. Forcei um pouco. Ela abriu de repente. E junto com os papéis que estavam na frente, caiu um envelope para o chão. Velho. Amarelado. Com a grafia da minha mãe na frente. Não tinha destinatário. Não tinha remetente. Só um nome escrito no canto inferior, em letra menor. Para a Isabela. Quando for a hora. Era meu nome. Fiquei parada olhando para aquele envelope por talvez 2 minutos. A cabeça fazendo aquele barulho de quando você sente que está na beira de algo e não sabe se quer dar o passo. Sabia que estava entrando num território que mudaria alguma coisa. Não sabia o tamanho da mudança. Abri. O que havia dentro? Não vou entrar em todos os detalhes do que estava escrito naquele envelope, porque parte deles envolvem pessoas que ainda estão vivas e que merecem ao menos o direito de contar a própria versão um dia. Mas vou contar o suficiente para você entender o que aconteceu. A carta era da minha mãe para mim. Escrita quando eu tinha 2 anos. Guardada por mais de 20 anos numa gaveta emperrada do escritório. Nela, minha mãe explicava que eu não era filha biológica do Roberto. Que havia tido um relacionamento curto, intenso, fora do casamento, com outro homem, quando o casamento dela com meu pai estava em crise. Que havia engravidado. Que havia decidido, com a concordância silenciosa do Roberto, criar a criança como filha deles
sem nunca contar para ninguém, incluindo para mim. A carta dizia que ela havia escrito aquilo porque não conseguia dormir carregando o segredo, mas que sabia que não tinha coragem de me contar pessoalmente. Que havia guardado a carta para que eu encontrasse, quando fosse a hora, expressão que, descobri naquele momento, não tinha hora definida. Era uma decisão adiada indefinidamente, embrulhada em papel amarelado, trancada em gaveta emperrada. Tinha também um nome, o nome do meu pai biológico. Eu conhecia esse nome. Todo mundo em Uberlândia conhecia esse nome. O jantar onde tudo explodiu. Não consegui fingir que não tinha lido. Nunca fui boa nisso, fingir. É um dos traços que minha mãe sempre criticou em mim, e que hoje entendo como uma das melhores coisas que tenho. Naquela noite no jantar, coloquei o envelope na mesa enquanto os três estavam sentados. Não disse nada. Só coloquei. O rosto da minha mãe fechou numa fração de segundo. Meu pai, Roberto, olhou para o envelope, depois para ela, e fez aquilo que sempre fazia. Desviou o olhar. A Patrícia olhou de um para o outro sem entender o que estava acontecendo. Você sabia? Perguntei para ela. Sabia o quê? Patrícia respondeu, genuinamente perdida. Olhei para minha mãe. Por que você nunca me contou? O que se seguiu foi a pior versão de conversa que você pode imaginar. Não houve gritos, não houve choro, não houve o confronto dramático que você talvez esteja esperando. Foi pior. Foi a família inteira fechando fileira numa espécie de negação coletiva e silenciosa. Minha mãe disse que não era o momento. Meu pai disse que precisava de ar e saiu para o quintal. A Patrícia ficou em silêncio. Depois me olhou com uma expressão que até hoje não sei decodificar. Era pena ou era alívio de que o foco não estava nela. Fui para o meu quarto. Passei a noite acordada. Na manhã seguinte, quando desci para o café, a casa estava em silêncio. Não o silêncio normal de manhã cedo. Um silêncio diferente, pesado, decidido. Minha mãe estava sentada à mesa com as mãos cruzadas e me disse, com a voz mais fria que já ouvi, que enquanto eu continuasse, agitando o que não precisava ser agitado, não havia espaço para mim naquela casa. Eu tinha 25 anos. Estava no meio do 3º ano de psicologia, com o aluguel de Uberlândia do jeito que estava. E mesmo assim, fiz as malas. Os 9 anos de silêncio. Saí da casa dos meus pais num sábado com 2 malas e um nó na garganta que levei semanas para conseguir desfazer. Uma amiga me abrigou por 2 meses. Depois encontrei uma república com 3 meninas do curso. Depois fui para a pós. Consegui bolsa, sobrevivi. A família cortou contato de forma total. Não parcial, não gradual. Total. Minha mãe não ligou uma vez nos 9 anos seguintes. Meu pai, Roberto, mandou uma mensagem de aniversário no 1º ano, depois parou também. A Patrícia sumiu sem explicação, sem briga, sem palavra de despedida. Como se eu tivesse saído de uma foto de família e alguém tivesse passado borracha no espaço que ficou. Fui atrás do meu pai biológico 2 anos depois de sair de casa. Foi um processo longo, difícil, cheio de partes que não vou detalhar aqui, porque não é minha história para contar. É a dele também. O que posso dizer é que o encontrei. Que ele sabia da minha existência. E que a razão pela qual ele nunca havia aparecido envolvia um acordo tácito com a minha mãe, que do ponto de vista dele, era o que protegia a mim. Discordei. Continuamos em contato. Construímos, aos poucos, uma relação estranha, imperfeita, bonita do jeito que só as coisas construídas sobre verdade conseguem ser bonitas. Formei em psicologia. Fiz especialização. Comecei a atender. Me mudei para Belo Horizonte, onde ninguém me conhecia como a filha da Vera ou a menina do Roberto, onde eu era simplesmente a Isabela, que tinha uma história complexa e estava aprendendo a viver com ela. Aos 30 anos, me apaixonei. Aos 32, casei. Morávamos num apartamento no Buritis, eu e o André, com uma gata chamada Sopa e uma rotina que eu tinha construído tijolo por tijolo, escolha por escolha, sem rede de apoio familiar, sem o conforto de saber que tinha um porto seguro na cidade natal. Eu era feliz. Não de um jeito perfeito. Do jeito real, com falhas e saudades, e dias ruins,
e uma terapeuta que eu via toda quinzena e que me ajudou a entender que carregar uma família disfuncional não é fracasso. É herança involuntária que você pode escolher não passar adiante. Nesse equilíbrio construído com esforço, com tempo, com muito choro em sessão de terapia, eu estava quando a campainha tocou. A quinta-feira que eu não esperava era 15 de agosto. Quinta-feira. Estava em casa no intervalo entre atendimentos, de moletom, tomando café com uma torrada, assistindo chuva cair lá fora com aquela preguiça boa de tarde fria em BH. A campainha tocou uma vez, depois outra. O André estava no trabalho. Não esperava ninguém. Os entregadores geralmente deixam no armário do hall. Levantei sem pressa. Fui até o interfone. Olhei pela câmera. Levei um tempo para reconhecer, porque a pessoa que estava na porta havia envelhecido mais do que eu esperava, mais do que o tempo justificaria, como acontece com quem carregou peso por muito tempo. O cabelo, que era castanho escuro, estava branco agora. A postura que sempre foi ereta havia cedido levemente, mas a bolsa, aquela bolsa preta de couro com fecho dourado que ela usava desde que eu tinha 10 anos, era a mesma. Era a minha mãe, Vera, 71 anos. Na porta do meu apartamento em Belo Horizonte, cidade onde ela nunca havia me visitado, num endereço que eu nunca havia dado para ela. Fiquei parada no interfone por mais tempo do que deveria. O coração fazendo aquela coisa que você sente quando o passado aparece de surpresa. Não um aperto, mas um peso espalhado, que ocupa o peito inteiro. Atendi. Isabela, a voz dela, menor do que eu lembrava. Como você descobriu esse endereço? Uma pausa curta. A Patrícia me ajudou? Fiquei em silêncio. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, ela disse, mas preciso te ver. Aquelas palavras, não tenho direito, foram as que me fizeram apertar o botão para abrir a porta. Não porque resolveram algo, mas porque eram as primeiras palavras honestas que eu recordava ter ouvido dela. A conversa de 9 anos atrasada. Ela entrou sem abraço, sem choro. Ficou parada na entrada, olhando ao redor do apartamento com aquele olhar de mãe que está fazendo o inventário da vida do filho, sem pedir licença para isso. Ofereci café. Ela aceitou. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde eu tomava meu café há 15 minutos. E por um instante absurdo a cena foi completamente doméstica. Mãe e filha, mesa de cozinha, café quente. Mas eu sou psicóloga. Sei que o silêncio precisa ser quebrado pela pessoa que tem mais a dizer. Então esperei. Ela começou pelo Roberto. Havia falecido 18 meses antes. Infarto fulminante, rápido, sem sofrimento prolongado. Ela disse isso como quem acha que a ausência de sofrimento é uma forma de consolo, e talvez seja. Eu não havia sabido. Ninguém havia me avisado. Descobri naquela cozinha, 9 anos depois de ter saído de casa, que o homem que me criou havia morrido, e eu não havia tido a chance de me despedir. Segurei as lágrimas, não por estoicismo, mas porque sabia que se começasse a chorar ali, perderia o fio da conversa que precisávamos ter. Ela continuou. A Patrícia havia se divorciado. Havia voltado para Uberlândia com 2 filhos pequenos. A casa grande havia sido vendida. Elas moravam num apartamento menor. As coisas haviam mudado. A vida havia cobrado. Por que você está aqui, mãe? Perguntei quando ela fez uma pausa. Ela olhou para a xícara. Porque estou velha, ela disse. E porque não quero morrer sem fazer isso direito. Fazer o que direito? Pedir desculpa. 3 palavras. Simples. Mas carregando o peso de 9 anos de silêncio. De uma carta amarelada numa gaveta emperrada. De um jantar onde todo mundo escolheu a mentira em vez de mim. Não foi uma cena de novela. Não teve música ao fundo. Ela não chorou de modo dramático. Eu não me joguei nos braços dela. Foi uma conversa demorada, difícil, desconfortável, onde ela foi contando, aos pedaços, sem linearidade, o que havia acontecido na cabeça dela durante todos esses anos. Ela havia carregado culpa, havia tentado convencer a si mesma de que tinha feito certo em me afastar, porque era o que precisava ser feito para a família.
havia usado esse argumento por anos, repetindo para si mesma como quem reza, até que o Roberto morreu e o argumento desmoronou. Porque quando ele morreu, quem estava no velório? Ela, a Patrícia, alguns amigos, nenhum filho. E ela havia olhado para o caixão do homem que passou a vida escolhendo silêncio e pensado: foi isso que valeu a pena proteger? O que eu precisei decidir, de novo? Não perdoei minha mãe naquela tarde. Seria mentira dizer que sim. Mas fiz algo que, como psicóloga, sei que é mais difícil do que perdoar. Ouvi. Ouvi de verdade, sem interromper com a minha dor, sem usar o que ela dizia como munição, sem performar o papel de filha ferida, que fui convocada a interpretar desde que tinha 25 anos. Ouvi como adulta, como mulher que construiu uma vida, como alguém que não precisa mais da aprovação dessa mulher para saber quem é. Quando ela foi embora, fiquei sentada no silêncio da cozinha por um tempo longo. O André chegou mais tarde e me encontrou assim, olhando para a mesa, e ficou do meu lado sem perguntar. Porque é esse o tipo de homem que ele é, o tipo que sabe que às vezes a presença é mais do que palavras. Aquela visita não consertou nada, mas abriu uma janela que havia sido selada por dentro por anos. E janela aberta deixa entrar ar, claridade, a possibilidade de que algo novo passe por ali. Continuamos em contato. Difícil, irregular, com avanços e recuos. A Patrícia mandou mensagem algumas semanas depois, curta, sem grande explicação, mas mandou. Fui visitar minha mãe em Uberlândia, num final de semana de outubro. Fiquei 1 dia e meio. Dormimos na mesma casa pela primeira vez em 9 anos, sem que isso fosse um desastre. Não é uma família consertada. É uma família tentando. O que ficou de tudo isso? Tenho 34 anos. Sou psicóloga, casada, morando em Belo Horizonte, com uma vida que eu escolhi inteiramente. Não herdei, não recebi de presente, não fui ajudada a construir. Escolhi. E quando olho para trás, para a menina de 25 anos que abriu uma gaveta sem saber o que ia encontrar, não sinto pena dela, sinto respeito. Porque ela fez a coisa mais difícil que existe. Escolheu a verdade mesmo quando a verdade custou tudo o que ela tinha. Tem gente que me pergunta se valeu a pena, se eu não preferia não ter aberto o envelope, se 9 anos de silêncio não foram um preço alto demais. Não consigo responder isso com sim ou não, mas consigo dizer o seguinte: a vida que eu vivo hoje, honesta, consciente, construída sobre quem eu sou de verdade, não existiria se eu tivesse fechado aquela gaveta e fingido que nada havia caído no chão. Às vezes a verdade quebra coisas. Às vezes ela quebra coisas que precisavam ser quebradas. E às vezes, 9 anos depois, alguém toca a campainha. E você decide, naquele segundo em frente ao interfone, se vai abrir a porta ou não. Eu abri. Não porque havia esquecido. Não porque não havia mais dor. Mas porque decidi que minha história não ia terminar com uma porta fechada. Ela vai terminar, quando terminar, com janelas abertas. Com ar entrando. Com a chance, ainda que pequena, de que algo novo passe por ali. Se essa história tocou algo em você, deixa nos comentários. Você já teve que escolher entre a verdade e a família? Entre quem você é e o que esperavam de você? Conta. A gente só cresce quando para de carregar as histórias sozinha.